E a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estejam conosco no meditar da sua santa palavra neste culto. Amém. Toda criança, de uma forma ou de outra, se espelhando ou no pai, ou na mãe, ou no tio, ou no tia, no vô, na avó, imitando, às vezes até de forma inconsciente, as suas vidas. E não é incomum a gente ouvir, por exemplo, dos filhos dizerem: eu quero ser que nem você, pai. Ou quero ser que nem você, mãe. Eu quero fazer as mesmas coisas. Só como a título de exemplo. Não que isso seja de regra, e nem a gente está incentivando nada disso, mas para trazer um exemplo pessoal. Meu pai foi pastor, e hoje eu sou pastor. A minha sogra, Mina, é enfermeira. Hoje minha esposa é enfermeira. O que eu quero dizer com isso? De forma alguma que vocês incentivem que os filhos sejam cópia dos pais de vocês, mas o ponto é que os exemplos são poderosos. Os exemplos são poderosos. Martinho Lutero, quando ele refletiu o quarto mandamento, ele disse que os pais, o pai e a mãe, eles são máscaras de Deus na vida dos seus filhos. Ao ponto, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos uma função muito importante de Deus agir por meio de nós, para que quando os filhos nos veem, eles possam enxergar também a mão de Deus através de nós. É isso que ele quer dizer, que os pais são máscaras de Deus na vida dos filhos. Porém, o exemplo precisa vir acompanhado de palavras, de orientações, de ensinos. Nós conhecemos bem a expressão: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A gente sabe que não funciona. Não é apenas palavras, mas palavras unidas com ações perseveram e fazem com que isso perdure para a vida. Porém, então, também não funciona: eu já falei e não falo mais. Não, é repetição, é continuidade, é perseverança, é falar sempre quando surgir a oportunidade. É o caminho para que, no futuro, ao longo do nosso caminhar, os filhos possam olhar e possam enxergar um exemplo a seguir, a se espelhar. E é nesse sentido que, quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo, que a gente vem trabalhando e refletindo ao longo dessas últimas semanas e no último mês, Paulo está preocupado com a vida espiritual dessa igreja que está conectada, essa igreja que é de Jesus. Ele está preocupado com o crescimento dessa igreja. Paulo está ensinando eles a não serem pessoas melhores. Paulo está levando eles a perceberem que eles são nova criatura. Paulo tem proclamado o poder de viverem uma nova vida como filhos de Deus, libertados, resgatados, salvos. Paulo diz no capítulo 2, vocês são agora uma nova humanidade, vocês são um novo povo. E pelo Espírito Santo, ele os capacita a, então agora, falar a verdade com um espírito de amor, para que, como igreja, a gente possa crescer juntos, unidos com Cristo, atingindo o que o próprio Paulo fala na altura espiritual de Cristo, que é o cabeça, que é o corpo, que é uma linguagem, é uma metáfora para falar da igreja. E é Cristo que une perfeitamente todas essas coisas, que nos une uns com os outros e que nos faz crescer em amor. É importante a gente resgatar o que a gente refletiu na semana passada. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, eles são o que a gente pode dizer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é o Evangelho. Deus é o sujeito e nós somos os receptores. É Deus que faz e nós recebemos. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Agora o capítulo 4, 5 e 6... o que a gente poderia dizer, os frutos desse Evangelho nas nossas vidas. Aquilo que Deus fez e nós somos receptores, agora como é que isso move, como é que isso transparece nas nossas vidas? Então, capítulo 4, 5 e 6, a gente vai ter linguagens do sentido: vivam assim, façam assim, falem assim. Ou seja, nessa nova vida que a gente recebe, de que maneira isso transparece com as pessoas que estão ao nosso redor. Refletimos também no último culto que essa carta
em certa medida nos ensina e nos diz que todos nós somos, em certa medida, crianças na fé. Se por um lado nós nascemos em Cristo, no capítulo 1 fala sobre isso, agora ele diz, como filhos, vivam assim. Então, de certa medida, todos nós estamos crescendo juntos. Estamos crescendo em Cristo, crescendo no conhecimento, crescendo na dependência no Salvador Jesus. E, de novo, essa vida em Cristo não significa que aquilo que Ele nos diz agora é apenas para nos tornar pessoas melhores, mas a viver essa nova vida que Deus nos dá. E o capítulo 3 é interessante porque ele fala de que, como agora nessa nova vida como filhos, nós temos esse privilégio de poder conhecer a Cristo na sua altura, comprimento, largura e profundidade. É impossível conhecer a Deus perfeitamente, diz o apóstolo Paulo. Mas o que significa que quando conhecemos a Deus, diz lá no capítulo 3, versículo 19, assim Deus preencha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Deus vem e preenche nosso ser com a natureza de Deus. Isso é o nascer da fé, é o nascer de novo, é o nascer do alto, é o nascer pela palavra de Deus, é Cristo vivendo em mim. Com isso em mente, com isso em nosso coração, a gente entra para o capítulo 5 e ouve essas palavras, vocês são filhos de Deus. Faz sentido, né? Deus nos deu uma nova vida, Deus nos fez seus filhos, Deus nos fez nascer de novo. Agora, por isso vocês devem ser como Ele. Aqui a gente tem duas imagens, né? A imagem de Deus sendo nos dado como um presente e depois mostrando que Ele também é um exemplo. Primeiro como um presente e depois como um exemplo. Ou seja, na outra tradução da Almeida, Nova Almeida, sejam imitadores dele. E esse é o tom do capítulo 4. Como a gente vive essa vida como exemplo de Jesus, como exemplo de Deus. A gente sabe que a gente não pode imitá-lo na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, na criação e muito menos na redenção de Cristo agindo por nós na cruz. Mas o capítulo 5, versículo 2 nos dá uma dica. Ele fala que nós vivemos e nós estamos preenchidos e agimos como imitadores na sua compaixão e bondade, no seu amor. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Esse é o tom, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, nessa nova vida que a gente recebe. Então, quando a gente começa então no versículo 17 que o Gustavo leu, e vai fazendo uma leitura pausada, olhando com esses olhos, aquilo que o Paulo está nos dizendo, ele diz assim, não vivam mais como os pagãos vivem. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Qual que é o ponto? A vida que vocês receberam não se relaciona mais, não faz sentido, não é compatível com a maneira como eles vivem. A nova vida que vocês receberam não é compatível com a forma como aqueles que não têm Deus no seu coração vivem. Porque ele vai dizer aqui, porque eles vivem na escuridão, ou seja, não tem luz nos seus olhos. Ou, em outras palavras, ele continua dizendo que eles não têm parte na vida que Deus dá. Vivem na escuridão, não têm parte na vida que Deus dá. Que é a vida pelo novo nascimento. Interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu com a minha esposa, com a Michelle algumas vezes. Quando a gente está conversando com pessoas, de repente elas descobrem que a gente vai na igreja, que a gente é cristão, no meu caso que eu sou pastor, começa a vir algumas perguntas interessantes, alguns diálogos no sentido, legal, você é pastor, mas... E começo a querer entender um pouquinho mais sobre a religião que vocês estão, a igreja que vocês participam. E o que me chama a atenção é que quando a gente vai olhar mais no fundo, quando a gente para pensar e refletir sobre as perguntas, a grande maioria das perguntas, elas têm um cunho moral. O que eu posso ou não posso fazer? Na tua igreja é permitido fazer isso? Na tua igreja eu posso fazer aquilo?
tem esse tom, esse aspecto moral por trás. Mas de longe, não é esse o objetivo de estarmos reunidos aqui. De longe, isso não é o foco das nossas reflexões aqui. Se a gente olhar o Evangelho, de longe não é a vontade de Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, se vocês perceberam, Jesus fala, qual que é a vontade de Deus? Que a gente conheça Jesus e seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Então, dificilmente nessas conversas a gente vai ter pessoas que vão querer conhecer mais a respeito de Jesus, da sua misericórdia, da sua graça, aquilo que Ele fez por nós. Mas muito mais nesse tom moralizante, desse tom das coisas que eu preciso fazer. Se eu entrar na tua igreja, eu vou ter que mudar. E é interessante que quando a gente vai conversando, no fundo eu vou ter que dizer, sim, você vai agir diferente, você vai viver diferente, você vai ser diferente. Mas eu acho que a pergunta que você está fazendo está equivocada. A maneira como você está fazendo a pergunta está equivocada. Porque o que acontece? Quando a gente diz, eu vou ter que mudar, a ênfase está naquilo que você faz para ser diferente, naquilo que você realiza para buscar ser diferente. E na verdade o que Paulo e tantos outros livros da Bíblia nos dizem, que não é aquilo que você vai fazer, mas o ponto é aquilo que Deus muda em você, aquilo que Deus transforma em você, aquilo que Deus gera nova vida em você e faz com que não só o seu coração, mas seus olhos, a sua mente enxerguem as coisas de forma diferente. Vocês não vivem mais, a vida que vocês têm não bate mais como a forma como vocês viviam antes. É diferente, não porque vocês vivem diferente, vocês se esforçam para ser diferentes, mas porque a nova vida que vocês receberam faz com que os seus olhos vejam algo diferente. Não sei se vocês conhecem, tem um capítulo nesse livro aqui, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Alguém de vocês já conhece pelo menos o autor? É um dos que eu gosto bastante, indico também como leitura. E tem um capítulo que é intitulado Pessoas Bondosas ou Novas Criaturas? Pessoas bondosas ou novas criaturas? O que ele está querendo refletir, o que ele reflete no livro, é que muitas vezes, e eu acho que essa percepção que a gente tem também hoje, que a gente acha que a igreja, ela serve para nos fazer melhores pessoas, ou pessoas mais boas, ao invés de fazermos ou nos dar uma nova vida. O que C.S. Lewis quer dizer com isso nesse capítulo? E ele faz até uma pergunta, ele diz assim, se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? E essa é uma pergunta válida de ser feita. Se o cristianismo é verdadeiro, por que os cristãos, nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? E eu sei que vocês conhecem, eu conheço pessoas que não são cristãs, que são muito íntegras, são boas, fazem as coisas de uma maneira que a gente diz, que legal, né? Como elas têm essa integridade, elas são boas, são generosas uns com os outros. E porque se essa tese fosse verdadeira, se o foco dos cristãos e o foco da igreja fosse vir aqui para nos tornar pessoas melhores, a gente teria que colocar os cristãos num lado, os não cristãos no outro lado, e a gente teria que ver, os cristãos são melhores. Porque se eles não forem melhores, a gente está errando aqui. Mas Lewis e Paulo falam que não é o fato de estarmos aqui para sermos pessoas melhores. E nem é a vontade de Deus, quando a gente olha lá em João capítulo 6, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Ele não fala assim, a vontade do meu Pai é para que todos aqueles que são meus sejam pessoas melhores. Mas ele diz, a vontade do Pai é para que vocês sejam salvos. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. E isso fica claro agora no versículo 20 e 21,
Não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Nesta nova vida, Paulo fala que a gente não aprende sobre Jesus, mas a gente aprende com Jesus. Aprender sobre Jesus é apenas ter uma informação a respeito dele. Mas aprender com Jesus é deixar ele conduzir a minha vida, conduzir a nossa vida, viver diariamente sobre a sua orientação. Ou seja, a verdade está em Jesus, no que Jesus fez por você, não do que você pode fazer para Jesus. Percebam a diferença? Ou seja, ser imitador de Jesus não significa agir de uma maneira que faça você merecer a salvação. Mas você já recebeu a salvação, ao ponto de então viver a nova vida que Deus deu para vocês. Ou seja, seja generoso. Assim como Jesus foi generoso, não para buscar a generosidade de Deus na sua vida, mas para distribuir a generosidade que você já recebeu. Seja bondoso, não para buscar a bondade de Deus na sua vida, mas porque você já recebeu a bondade de Deus, isso vai compartilhar na vida das outras pessoas. E ali a gente coloca todas as virtudes cristãs, não ao ponto de a gente buscar os céus ou buscar a redenção, mas ao ponto de compartilhar aquilo que a gente já recebeu de graça e por graça da parte de nosso Deus. Então, o versículo 23 e 24, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O apóstolo Paulo fala do coração, mente, do coração, dos sentidos. E é interessante que sejam renovados, é uma ação passiva nossa, é algo que a gente recebe. Algumas semanas atrás eu li um sermão de Lutero, um pouco antigo, de 1522, mas é interessante que esse ano foi muito importante, porque nesse ano, 1522, 21 para 22, Lutero foi colocado lá no castelo de Wartburg, depois da dieta de Worms, que ele foi perseguido. Então, nesse período a gente conhece bastante, a gente até lembra no período da Reforma, período que ele traduziu o Novo Testamento na língua alemã. Então a gente lembra desse período que ele traduziu o Novo Testamento. Mas ele fez outros textos, e um desses textos que ele fez foram algumas postilas. Seriam pequenos comentários homiléticos para ajudar pastores da sua época a falar do Evangelho, nessas duas dimensões. No Evangelho, no sentido da graça, da misericórdia de Deus e como ele se manifesta nas nossas vidas, o fruto do Evangelho. Ou seja, aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente faz. E é interessante que em um desses sermões, ele diz assim, quando ele fala sobre o coração e a mente: pois quando o coração adquire nova luz, um novo julgamento, uma nova motivação por meio do Evangelho, isso também traz uma renovação dos sentidos. Então, quando a gente recebe essa nova luz no nosso coração, tudo em nós é renovado. Nossa motivação, o nosso julgamento por causa do Evangelho. Ou seja, e os nossos sentidos mudam. Os ouvidos anseiam por ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir apenas as tradições humanas que não fazem sentido algum. A nossa língua, os nossos lábios, alegremente começam a proclamar a misericórdia de Deus revelada em Cristo, nada além de Cristo, ao invés de falar de obras meritórias que não fazem sentido algum. Essas mudanças, elas não são apenas verbais, ele diz, ou seja, que a gente iria dizer hoje da boca para fora, mas são mudanças reais, vistas por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas produzem uma nova mente, uma nova vontade, novos sentidos e até novas ações, de modo que os nossos olhos, ouvidos, lábios, língua
não apenas veem, ouvem e falam de forma diferente do que costumavam, mas a própria mente avalia as coisas e age sobre elas de forma diferente do que fazia antes. Ele está dizendo isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Com o novo coração que a gente recebeu, faz com que os sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, elas percebam a vida pelas lentes do Evangelho, por esse Evangelho que foi tocado em nossa vida e em nosso coração. Então, é isso que está acontecendo agora no versículo 25. Vocês foram renovados, a mente e coração. Vocês se vestiram de uma nova natureza que é de Deus. Por isso, versículo 25, por isso, não mentam mais. Vivam a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é uma verdade vivida em comunidade, que é o corpo de Cristo. Versículo 26, não fiquem com raiva. Mas se vocês ficarem com raiva, ou seja, a raiva é um sentimento, é uma realidade que a gente não tem muitas vezes como controlar. Mas o que ele diz? Não faça com que você fique com raiva o dia inteiro, porque é uma porta de entrada para o diabo tentar vocês. Ou seja, no primeiro, fala a respeito dessa vida em comunidade. O segundo, em relação a não deixar com que o diabo tente a gente e entre em nós. Versículo 28, quem roubava, que não roube mais. Aqui ele está falando tanto da propriedade do outro, daquilo que é do outro, mas também está falando de vocação e trabalho. O capítulo 4, lá no início, ele diz que Deus deu dom a todas as pessoas. Todas as pessoas deu dom. Então, use esses dons e trabalhe a fim de viver honestamente, ou seja, com integridade, mas com um objetivo claro, a fim de ajudar os pobres, os mais necessitados. Versículo 29. Não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem as palavras a fim de beneficiar. Aquilo que vocês digam, façam bem ao outro. Ou seja, aquilo que Deus colocou em nosso coração, nessa nova vida, faz com que isso seja ressignificado no nosso agir, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Em resumo, ele diz assim, não deixe que o Espírito Santo fique triste com vocês. Abandonem tudo isso, mas vivam em amor. Coloquem isso diante de Deus, perdoem uns aos outros como Deus perdoou vocês. Por quê? Vocês são filhos queridos de Deus. Isso sim que importa. Vocês são filhos queridos de Deus. Porque Deus os resgatou e salvou vocês. Agora sejam como eles, como imitadores. Sim, hoje é dia dos pais. E em certa medida, os pais são também exemplo na vida dos filhos. É um privilégio e é uma responsabilidade que Deus nos confere como máscaras de Deus, a fim de poder levar o Evangelho e a vida de Jesus no coração dos nossos filhos. E o ponto que eu quero destacar aqui é que não é a responsabilidade, agora eu coloco dos pais e das mães, das famílias, fazer com que seus filhos sejam apenas melhores moralmente. Não é responsabilidade de vocês, primeiramente, da parte de Deus, que os filhos de vocês sejam bons moralmente. A nossa responsabilidade como pais é que nossos filhos sejam salvos. E para mim isso tem uma diferença muito grande. Não quer dizer que quando a gente foca a salvação, eles não vão ser e agir de uma forma com mentes e olhos, ouvidos focados em Jesus. Mas quando a gente olha para a vida cristã como a vontade de Deus para que a gente seja salvo, a gente não vê esse momento aqui que a gente tem apenas para que a gente possa crescer no sentido de ser mais humilde, mais bondoso, mais paciente, mais amoroso, mas que a gente possa conhecer quem é Jesus e o que Ele fez por você. Nós temos a oportunidade de conduzir as próximas gerações e a nós mesmos a olhar para Jesus, a ver o que Jesus fez por nós, ao nos declarar: os teus pecados estão perdoados. E a nós vivemos nessa nova alegria de crescermos em Cristo Jesus,
para que no último dia, como é vontade do Pai, todos nós seremos ressuscitados. E enquanto vivemos aqui, olha só como termina o versículo 2. Pela fé que nós recebemos, esse é um perfume agradável a Deus. E pela vida em amor ao próximo, é um sacrifício que também agrada a Deus. Amém. Nos colocamos em pé.